começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Pessoal, correção do PET primeiro ano, volume 1 de 2019, vetores, tá? Exercício 1 pede para você somar vetores, e ele dá 3 vetores para você. Ele dá o vetor A, B e C, tá? Esse aqui tem um tamanho de 2, esse aqui tem um tamanho de 2, tá? Dá para contar direitinho, 2 quadrinhos. Esse aqui não tem um tamanho de 2, porque esse aqui você tem que calcular o teorema de Pitágoras, não é isso? Você tinha que vir cá, ó, e achar o valor do x, ó. Aqui, ó, ele tem um x aqui e ele tem quem? Um y. Então, se eu perguntar, não é a pergunta do exercício, qual é o módulo, tá? Qual é o módulo do vetor B e do vetor C, tá? O vetor C, ele vai ter um módulo de quanto? O valor dele, de 2, que você conta 2 quadrinhos. E o B vai ter um módulo de quanto? Vai ter um módulo também de quanto? De 2, porque você conta 2 quadrinhos. Já o vetor A, você vai ter que calcular um teorema de Pitágoras. Aqui vale 2 quadrinhos, aqui vale 2 quadrinhos. Tá? Aí você vai ter que calcular. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado seria 4 mais 4. Por que 4 mais 4? Porque eu já fiz direto, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 4 mais 4, ou eu poderia escrever assim, ó. Hipotenusa é igual a 2 vezes 4. Tá certo? Você poderia somar 8, mas aí você tinha que fatorar, ia dar uma dor de cabeça. Aí eu tenho que tirar a raiz quadrada. Para o professor de matemática, deveria ser mais ou menos, porque é uma equação de segundo grau, mas, porque teria duas respostas. Mas em física ou em matemática também, como distância só existe positiva, não precisa pôr mais ou menos. Eu posso pôr simplesmente positivo, tá? Não existe essa distância negativa. Então, ia ficar raiz quadrada de 2 vezes quanto? Vezes 4. 4 raiz quadrada de 4 é 2, então sai fora da raiz. Então, fica 2 raiz quadrada de 2, tá? Esse seria o tamanho dele, ok? Não foi isso que foi pedido o exercício. Ele falou que é só para determinar a direção e o sentido, tá ok? Só isso que é para determinar, direção e sentido. Vou aumentar os quadrinhos para ficar mais fácil para a gente ver, tá? Então, aqui é o vetor A mais B. Lembrando que o A é na diagonal, né? 2 quadrinhos. Vou pegar aqui o A. O A está aqui, ó. 2 quadrinhos na diagonal. Esse é o vetor A. Como que eu somo o vetor? É o primeiro quieto. Aí eu pego a origem do segundo, levo na extremidade do primeiro. Quem é a origem do segundo? Quem é o segundo, né? Você lembra quem é o B? O B, aqui sim, olha, o B é o que está para baixo, né? Então, o B é o que está para baixo. Então, eu vou vir cá, ó. Isso aqui é a letra A, de amor. O B está para baixo. Então, eu vou pegar o segundo, pegar a origem dele, levar na extremidade do primeiro. Ok, ó. Esse é o vetor B. Vetor A, vetor B. Agora nós vamos ligar do primeiro ao segundo. Quando eu ligo do primeiro para o segundo, eu tenho o vetor resultante, tá? Esse aqui seria o resultado da soma. Só de fazer esse desenho, eu já dei a direção e dei o sentido. Só de fazer esse desenho, eu dei a direção e o sentido. Qual é a direção? Horizontal. Qual é o sentido? Da esquerda para a direita. Ele não perguntou, mas qual é o módulo? O módulo é 2 quadrinhos, ó. Tá vendo que ele está no horizontal?
Então, ele é 2 quadrinhos. Então, o módulo dele é quanto? 2. De novo, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Ponto. Matamos questão letra A. Vamos para a questão letra B. Eu vou ter que apagar aqui para não ficar perdendo esse quadro, tá? B de bola. No B de bola, ele pede para você pegar o A. Vamos pegar o A. Quem é o A? O A é 2 quadrinhos na diagonal, né? Ó, tá aqui, ó. Esse é meu vetor A. Quem é o mais C? Quem é o C? O C é o vetor que está na horizontal, né? Esse aqui, ó, 2 quadrinhos. Esse é o vetor C. Aí eu vou ter que ligar o primeiro com o segundo. Esse é o vetor resultante. Só de ter feito o desenho, você já determinou a direção e o sentido, certo? Não dá para falar horizontal, porque não está no horizonte, não dá para falar vertical, porque não está na vertical, né? Só para determinar. O horizonte é aqui, ó, no eixo X. Vertical é no eixo Y. Ele está na diagonal. Não dá para determinar onde que ele está. Então, só o desenho já demonstra a direção e o sentido. Ah, Magno, eu quero calcular um módulo. Aí, se você quisesse calcular um módulo, o valor dele, você tinha que vir cá, pegar esse daqui e esse daqui, ó, fechar o triângulo. Aí, você ia contar 1, 2, 3, 4 risquinhos. Aqui teria quanto? 2. Então, aqui seria 4, né? E aqui seria quanto? 2. E aí, você ia aplicar o teorema de Pitágoras, achando a hipotenusa. Mas não é isso que se pede. Letra C. B mais C. Quem é o B? O B é 2 quadrinhos para baixo. Ó. Então, vou pegar aqui, ó, 2 quadrinhos para baixo. Esse é o B. 2 quadrinhos para baixo. Agora eu vou pegar o C. Então, você pega da extremidade, pega o segundo, pega a origem dele e liga na extremidade do primeiro, né? Então, seria aqui, ó. Aqui seria quem? O meu C. Esse seria o C, vetor C. Esse seria quem? O vetor B. E se eu ligar os dois, do primeiro até o segundo, eu tenho o vetor resultante. Que também não está na vertical nem na horizontal, então o desenho já mostra a direção e sentido. Para determinar o valor dele, você também teria que calcular o teorema de Pitágoras, né? Ele teria quantos quadrinhos aqui? 2. Quantos de cá? 2 também. Certo? E aí você ia achar a hipotenusa, tá? Mas lembrando que ele não pediu isso. Agora nós vamos para a letra D. Letra D, ele pede para você pegar o vetor A. Vamos lá no A. Estou aqui no A. Diagonal, 2 quadrinhos. Está aqui. Esse é o vetor A. Aí ele pede para você ligar o vetor B. O vetor B está para onde? Para baixo, 2 quadrinhos. Então, eu vou pegar a origem dele e levar na extremidade do primeiro, está aqui, ó. Isso. Esse é o vetor B. Mais o vetor C. Quem é o vetor C? Ele tem 2 quadrinhos para a direita. Então, está aqui, ó. Ok? Agora, quem é o resultado? O resultado, eu tenho que ligar do primeiro até a extremidade de quem? Do segundo, tá? Então, esse aqui seria o vetor B. Resultante, desculpa. Vetor resultante, que é o resultado. O vetor C é o vermelhinho. Na verdade, ele ia ficar em cima, tá? Eu deixei ele um pouquinho para baixo para você poder enxergar os dois, né? Vetor B é o que está para baixo. E o vetor A é o que está aqui na diagonal. Qual seria a direção e sentido? Esse aqui é fácil de falar, né? Esse que está no eixo X, horizontal. Direção horizontal. Sentido da esquerda para direita. Da esquerda para direita. Dá para determinar o valor dele? Dá. 1 quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, 4. O módulo dele seria 4. Tá? Quando está na horizontal e na vertical, não tem que calcular o teorema de Pitágoras, certo? Questão 1 feita, bora para a questão 2. Questão 2, senhores. Questão 2, ele pede também para você pegar agora e determinar o módulo, o valor dos vetores, tá? Então, você tem o vetor A, o vetor B e o vetor C. Só para aproveitar aqui e fazer uma revisão para a prova, para ser um vetor oposto, ele tem que ter o mesmo valor,
né, a mesma direção em sentido contrário. Esse que tem valor de quanto? 1, 2, 3. Esse que tem valor de quanto? 2. Direção horizontal, direção horizontal. Tem sentido contrário? Tem, mas o valor é igual? Não. É oposto? Não. O vetor B. O vetor B tem quanto? 2. Esse que tem quanto? 2. Opa. Direção horizontal, direção horizontal. Sentido para a direita e esse que sentido para a esquerda. Então, os dois têm o mesmo valor, a mesma direção e sentido contrário. Então, B e C são vetores do quê? Opostos. Aqui a gente pode usar um macetinho, tá? Para não ficar usando aquela regra. Se os dois vetores, o vetor A, o outro vetor, estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, sabe o que você pode fazer? Você pode somar diretão. Agora, se um tiver para a direita e o outro tiver para a esquerda, aí o que você vai fazer? Você vai subtrair. Se um tiver para cima, o outro tiver aqui, aí você vai ter que calcular o teorema de Pitágoras, né? Lembrando que tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, seria hipotenusa ao quadrado igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. No caso aqui, nós ficaríamos somente aqui, né? Somar e subtrair. Tá? Letra A. Ele quer o resultado de A mais B. No caso aqui, é módulo, né? Então, é um módulo, é só o valor. No caso aqui, A mais B cai no primeiro caso. A está para a direita, B está para a direita, eles estão no mesmo sentido. O que eu faço? Somo. Ele tem 1, 2, 3 quadradinhos. 3 quadradinhos. Mais quantos quadradinhos? Mais 2. Vai dar quanto? 5 quadradinhos. Letra A feita. Acabou. Módulo do R, 5. Fechou. Vamos para a letra B. A está para a direita, C está para a esquerda, então é o contrário. Então eu vou fazer o quê? Subtrair. Então A mais C, tá? Vai ficar A, 3. Na verdade, ia ficar assim, ó, mais A parênteses, menos 2. Porque eu estou considerando que para a direita é positivo, tá? E a esquerda seria o quê? Negativo. Mas você não precisa fazer isso assim, A mais ou menos 2. Tá ao contrário? Subtrai, menos 2. Pronto. Menos 2. Que daria quanto? 1. Letra B feita. Letra C. B mais C. O B vale 2 positivo. E o C vale 2 negativo. Então vai dar 0. Que eu posso falar que é um vetor nulo. C feita, tá? Ó, de novo, hein? Na mesma direção e sentido, soma. Contrário, subtrai. Se tiver um ângulo de 90 graus, tem que fazer teorema de Pitágoras. Aqui ninguém está um ângulo de 90 graus, então estou só aqui. O B está para a direita, o C está para a esquerda, então eu tenho que subtrair. No caso, os dois são opostos, então dá um vetor nulo. Letra D. Eu quero que eu somar tudo, tá? A mais B mais C. O A é positivo, o B é positivo e quem é negativo? O C, tá? Ó, o A é positivo, o D para a direita é positivo e o C está para a esquerda é negativo. Então vai ficar assim, ó. 3, que é o A, mais 2, que é o B, menos 3, que é quem? O C, tá? Menos 3 não, menos 2, né, Marco? Corda para a vida. Menos 2. Ele é 2 quadrinhos, né? 1, 2. Quanto que vai dar? 3, né? 3 mais 2, 5. Menos 2, 3. Acabou o exercício 2. Bora para o exercício 3. O exercício 3, ele é mais trabalhoso, né? Ele dá mais trabalho aqui, né? Mas você já aprendeu, né? Ó, na mesma direção, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar, não é isso? Quando, na mesma direção não, desculpa, falei errado, no mesmo sentido, né? Sentidos contrários, o que nós vamos fazer? Nós vamos o quê? Subtrair, e se formar um ângulo de 90 graus, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular o teorema de Pitágoras.
Pitágoras, usando a regra do paralelogramo, tá? Então, eu vou ter que usar a regra do paralelogramo. Aí eu vou saber o vetor resultante, tá? Então, aqui seria o vetor resultante e teria que calcular o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Letra A. Letra A, ele quer A mais C. Cadê o A? Tá aqui, ó. E o vetor C? Para cá. Então, ele cai em qual caso? Um para um lado, outro para o outro. Então, eu tenho que fazer o quê? Subtrair. O A tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. E o C tem quanto? 2. Então, aqui o vetor resultante, o módulo dele, né? O módulo dele seria para onde? Seria 3 menos 2. Que daria quanto? O valor dele ia ser 1. Certo? Direção. Então, vamos lá. Módulo já foi. A direção. Qual é a direção? Ele é um vetor horizontal. Tá? E o sentido? Quem é que ganha? Quem é? Ó, eu tenho, pensa no cabo de guerra, eu tenho 3 puxando para cá e 2 puxando para cá. Quem vai ganhar? O 3 ou o 2? Ah, vai ganhar o 3. Então, esse corpo ia andar para onde? Para a direita, tá? Então, aqui eu escrevo assim, a direita. Pronto. Letra A feita. Letra B, vetor resultante, o módulo dele, né? Então, para calcular o módulo primeiro, eu quero B mais D. O B está para cima e o D está para baixo, está ao contrário. Então, é esse caso aqui, ó. Eu vou subtrair, então vai ficar como? B. B tem quantos quadradinhos? Conta lá, 1, 2. E o D tem 1. Então, vai ficar o seguinte. 2 menos 1. Vai dar quanto? 1. Esse é o módulo. A direção, nota bem, a direção aqui é vertical, está no Y. Direção vertical. Sentido, quem ganhou? 2 puxando para cima, 1 puxando para baixo. Quem ganha? Para cima, né? O sentido é A, separado, né? Acima. Tá certo? Beleza? Letra B feita. Vamos apagar. Letra C. Letra C é A mais B. Agora não dá mais para calcular. Tem que aumentar, ó. Ficar o quadradinho grande aqui, ó. Não dá mais para você calcular aqui só somando e subtraindo, porque o A está no X e o B está onde? No Y. Então, vai ter que calcular um teorema de Pitágoras. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter que desenhar a direção e sentido, né? Então, eu vou ter que desenhar. O meu A tem 3 quadradinhos para frente. Esse é meu A. O meu B tem 2 quadradinhos. Então, eu pego aqui, ó, a base do segundo na extremidade do primeiro. Esse é o B. E se eu ligar os dois, eu tenho o vetor o quê? Resultante. Tá? Então, esse aqui seria o vetor resultante. Esse aqui seria o vetor B, né? Vetor B. Esse aqui seria o vetor A. O desenho já me dá a direção e sentido, porque escrever essa direção e sentido é complicado. Então, faltou calcular o módulo, tá? Então, eu vou ter que calcular a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a quanto? Um lado vale quanto? 3 ao quadrado. Mais o outro lado vale 2 ao quadrado. Hipotenusa vai ser quanto? 9 mais 4, tá? 9 mais 4 dá 13. 13 não é uma raiz exata, tá? Então, eu posso falar que a hipotenusa é a raiz quadrada de quanto? De 13. Esse é o valor dele, é o módulo dele, tá? Então, tá aí. Letra C
feita. Vamos para mais um. Letra D, D de dado. Estamos aqui, D de dado. Ele quer que você pegue o vetor A mais D. A mais D. Também não dá para somar e subtrair. Você vai ter que calcular, fazer um desenho. O A tem quanto? Tem 3. Está aqui o A. 3 quadradinho. O B tem 1, então vai pegar e ligar ele no segundo, né? Ó. Aqui está aqui. E se você ligar do primeiro ao segundo, você tem... gente, quando eu estou falando ligar aqui, eu presumo que você assistiu a aula teórica, né? Que aqui é o vetor resultante. Aqui é o vetor B, D, né? Vetor D. Aqui é o vetor A. Tá? Direção e sentido, quem demonstra? O desenho, tá? Agora eu vou ter que calcular o quê? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado, tá? Hipotenusa, que é o vetor resultante, vai ser igual a quanto? Um lado vale quanto? 3 ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado, o outro lado vale 1, que vai dar 1 ao quadrado. Hipotenusa vai ficar igual a quanto? Ao quadrado? 9 mais 1. 9 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 10. Aí eu tenho que tirar a raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de quanto? De 10, que também não é exata. Tá, senhores? Deixa indicado, sem problema nenhum. Tá? Eu não gosto quando o cara faz muito assim. Eu prefiro dar exato na prova, porque é mais fácil para o aluno, né? Questão D foi feita, questão E. Questão E, quem que ele quer? Ele quer B mais C. Então eu vou ter que desenhar, porque vai dar um ângulo de 90 graus. B tem quanto para cima? B tem quanto? 2 para cima. E o C tem 2 para o lado. Então tá aqui o C, ó. Então esse aqui é o B. Esse aqui é quem? O C, né? Pega a origem do segundo, leva na extremidade do primeiro. E o vetor resultante, a gente liga do primeiro até o segundo, tá? Esse seria meu vetor resultante. O desenho indica a direção e o sentido. Agora aqui é o valor. Valor, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado seria quanto? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vê se você concorda comigo. Aqui não é como se fosse uma laranja mais uma laranja. Então eu poderia falar o seguinte, que o resultado disso ia ser 2 vezes 2 elevado a 2, tá? Então, hipotenusa ao quadrado, eu fiz lá no começo do exercício de um modo diferente, tá, gente? Fica à vontade, você que sabe. Eu fiz 2 vezes 4, né? E não é a mesma coisa? 2 ao quadrado não é 4? 2 vezes 4, tá no mesmo. O que eu vou ter que fazer? Tirar a raiz quadrada. Quando eu tirar a raiz quadrada, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado sai e fica só o outro 2 sozinho, tá? Porque ele não está ao quadrado. Vai deixar indicado também assim, tá? Letra E. Letra F. C mais D. Então, vamos lá. Quem é o C? O C está aqui, ó. Mais D, que está aqui, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, tem que calcular a teorema de Pitágoras. Mas vamos ver para onde que vai? O C está aqui, ó. Está para a esquerda. 2 quadrinhos para a esquerda. Está aqui, ó. O D está um quadrinho para baixo. Certo? Pega a origem do segundo, leva na extremidade do primeiro. E aí você vai ligar os vetores. Do primeiro até o segundo. Então, aqui eu tenho o vetor resultante. Aqui é o vetor C. Aqui é o vetor D de dado. No desenho já fala qual é a direção e qual é o sentido, tá? Então, já fala para mim, né, qual é a direção e qual é o sentido
no vetor, tá bom? Então vamos lá, teorema de Pitágoras de novo. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado. Um lado vale quanto? Vale 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. O outro lado vale quanto? Vale 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a quanto? 2 ao quadrado. 4 mais 1 ao quadrado. 1. 4 mais 1 dá quanto? 5. Hipotenusa é igual a raiz de 5, que também não dá exato, tá, gente? Tá aí, ó. O valor é raiz de 5, a direção e sentido está no desenho. Letra F feita. Vamos para a H. Letra H. Ele quer que você soma. Ele quer que você soma. B mais C mais D. Agora preste atenção. Vamos ver se você consegue entender. Esquece o C. Eu tenho quanto para cima? Eu tenho 2. Eu tenho quanto para baixo? Eu tenho 1. Esse é positivo e esse aqui é o quê? Negativo. Qual vai ser o resultado aqui? 2 para cima. Cabo de guerra. 2 para cima, 1 para baixo. O resultado vai ser 1 para cima, né? Poderia ser assim. Você poderia pensar desse jeito. Mas vamos fazer, né? Então aqui, ó. Vou pegar aqui e nós vamos desenhar. Ele quer o B. B é 2 quadrinhos para cima. 2 quadrinhos para cima. B, 2 quadrinhos para cima. Aí ele quer o C, que é 2 quadrinhos para onde? Para direita. Tá aqui, ó. Esse é o C. Aí ele quer o D. D é um quadrinho para baixo. Tá aqui, ó. Aí eu tenho que ligar do primeiro até no último. Então o resultado tá aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Agora eu tenho que calcular o teorema de Pitágoras. Onde está o teorema de Pitágoras? Vai estar aqui, ó. Olha o triângulo aqui debaixo dele, ó. Aqui e aqui. Quanto que ele tem? 2 de base. Quanto que ele tem de altura? 1 de altura. Acabei de fazer isso, né? 2 com 1, né? Então aqui, ó, o vetor em vermelho, o vetor resultante é igual. Então aqui o vetor, o módulo do vetor resultante é igual a raiz de 5, tá? Acabei de fazer na outra letra, tá? Era 2 com 1, raiz de 5, tá? Vou fazer a conta. O desenho mostra a direção e o sentido. Mas se você está estudando, faz aí o teorema e vê se dá 5. Se não der, você volta o vídeo e olha lá como que a gente fez para dar 5. Letra I. Letra I. Então vamos lá, ele quer o A. Quem é o A? 3 para frente. Vamos pegar aqui, ó. O A, 3 para frente. Tá aqui. Esse é o A. Ele quer quem? Mais B. 2 para cima. Então, da onde eu parei, eu continuo. 2 para cima. Aí ele quer quem? O vetor D. O D é um para baixo. Vou colocar colorido aqui, ó, para você enxergar, ó. Vou colocar até um pouquinho de lado aqui, ó. Você ainda conseguir enxergar. O D é um para baixo, ó. Aí eu vou ter que ligar do primeiro ao último. Então eu ligo aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Olha que formou o triângulo aí, ó. Quanto que formou o triângulo? 1, 2, 3. E aqui, 1. Agora a gente não calculou esse teorema de Pitágoras, não. Então vai ficar assim, ó. L ao quadrado. Marco, por que você escreve a fórmula toda vez? Para memorizar. Hipotenusa é igual a quanto? 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu acho que eu fiz, né? Eu fiz, que foi o A com D, né? Foi a mesma coisa da letra D, que vai dar raiz de 10, né? Hipotenusa ao quadrado é igual aqui, 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Então vai dar 10, que vai dar raiz quadrada de quanto? De 10. Já tinha feito essa conta já também. Tá? A letra I feita. Letra I, letra J.
J. A mais C mais D. Então, vamos lá. Quem que é o A? O A é 3 para frente. Aqui, 3 para frente. Tá? Esse é o meu A. 3 para frente. Mais C, que é 2 para trás. Então, vou colocar colorido aqui, ó, para ficar um em cima do outro. Ó. Mais 2 para trás. Tá aqui. Esse é quem? É o C, né? Mais quem? Mais D, que é 1 para baixo. Então, aqui, ó, 1 para baixo. O que eu faço? Ligo os dois. Do primeiro para onde? O segundo. O desenho mostra a direção e o sentido. E o valor? O valor é 2 quadrinhos e 1 quadrinho. 2 com 1 a gente já fez, né? Que a hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 5, né? Então, aqui, ó, a hipotenusa é raiz quadrada de 5. Que um lado é 2, 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado é 1, somando dá 5, tira a raiz, já fizemos essa conta. J feita. A última letra, letra K. Então, a última letra, K. Tá? O K, ó, o K aqui é tudo, né? Então, vamos lá. É o A, certo? Tá quietinho o A, 3 quadrinhos. Ele quer o B, 2 quadrinhos para cima. Continua. 2 quadrinhos para cima. Mais o C, 2 quadrinhos para a esquerda. Tá aqui, ó. Mais o D, que é 1 quadrinho para onde? Para baixo. Certo? Se eu ligar o primeiro com o segundo, esse aqui é meu vetor resultante. O desenho mostra a direção e o sentido, mas eu preciso do valor. Agora ele tem 1 quadrinho aqui e 1 quadrinho aqui. Então vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1. Mais 1 ao quadrado que dá 1. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a 2. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 2. Esse é o módulo feito, todos os exercícios de vetores, tá? Isso é uma pequena revisão para a prova. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar no canal. Fica com Deus. Fui.